Neste vídeo vamos falar sobre o menor país do mundo. Você sabe qual que é o menor país do mundo, meu filho? Né? O menor país do mundo, o que que eles vivem, o que que eles fazem, o que que eles comem, como eles vivem, né? Eu vou contar tintim por tintim, detalhes por detalhes, mas antes de tudo, meu filho, antes de tudo, para tudo! Senhoras e senhores, meninos e meninas, recém-nascidos e também recém-nascidas. Hoje vamos falar então, rapaz, sobre o menor país do mundo. E se você falou que é o Vaticano, acertou, seu miserável. Acertou em cheio. Vaticano, meu filho. Mas vamos falar um pouco mais de curiosidades sobre esse país. Esse país que é minúsculo, rapaz, né? Esse país que é minúsculo, encravado então, né, na cidade de Roma. Na cidade de Roma, na Itália, ele é o menor, então, país do mundo, rapaz, né? Uma cidade, né, estados, apenas então com 44 hectares, isso é, né, 440 mil metros quadrados, né, que dá mais ou menos, então, uns 0,44 quilômetros quadrados, então, né, 0,44 quilômetros quadrados dá menos de 1 quilômetro, menos de 1 quilômetro, então, né, quadrado, e tem apenas 800 habitantes. 800 habitantes, bobear tem menos habitantes do que aqui no condomínio que eu moro. Mas tá aí, rapaz, 800 habitantes apenas, então, né? Mas, rapaz, não se engane com esse país, rapaz. Não se engane com esse país, porque lá tem, meu filho, lá, né, lá tem com selo, lá tem selo, meu filho, lá tem selo, lá tem correios, lá tem bandeira. E também lá tem, no país, então, nesse país de Vaticano, tem até hino nacional, meu filho. Então não se engane não, meu filho, né? O país lá é pequeno, assim por diante, mas tem muita coisa. E é um dos países mais ricos que tem, rapaz. Por causa, então, da igreja que está lá, então, nesse lugar chamado do Vaticano, então, certo? Apesar, então, da igreja existir, então, há mais de 2000 anos atrás, então, né? O Vaticano, rapaz, o Vaticano, ele é reconhecido como uma cidade-estado desde 1929, então, que foi, né, fundada uma cidade-estado no Vaticano. Então, após então a assinatura do Tratado de Latrão, não é ladrão, é latrão, com T, então T de tatuagem, T de tesouro, né? Assim por diante. Tratado então de Latrão. São muitas perguntas e respostas que eu estou falando para vocês aqui, e vocês escrevem no papel que vai cair na prova, é isso, rapaz. O único país então inteiro, né? O único país então de todo o território inteiro então que foi então reconhecido então como o Patrimônio Mundial da Unesco, rapaz. Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, reconhecido então pela Unesco. Isso foi um título então otorgado em 1984, então foi reconhecido como Patrimônio Mundial da Humanidade, o país do Vaticano. Rapaz, outra coisa que eu vou te falar engraçada. Se você nascer no Vaticano lá, rapaz, não se iluda, né, que você é vaticaniano, que você é vaticaniense, não sei. Não se iluda, meu filho, que não tem como, né? Não tem como, né? Você não vai ser cidadão, por mais que você nasceu no Vaticano. Em primeiro lugar, né, você tem que trabalhar no Vaticano, então, assim por diante, né, para você ter um pouco mais de autonomia, meu filho. E praticamente isso se dá, então, esse luxo se dá apenas aos cardeais e a guarda suíça. A guarda suíça, então, que você consegue, então, ser cidadão. Mas, meu filho, perdeu o emprego lá na guarda suíça, perdeu o emprego lá, então, lá no Vaticano, você perde a cidadania e fica como um cidadão comum, um simples mortal, certo?
E a média de habitantes, então, rapaz, essa média, em média, então, os habitantes são os que mais consomem vinho, a bebida vinho. São mais que o povo que mais consome vinho no mundo inteiro. Em média 54,26 litros ao ano os caras consomem, né? Os maiores consumidores então do mundo que apreciam essa bebida, certo? Mas por que eles consomem tanto? A maioria então dessa bebida é consumida então por exemplo, é consumido em comunhão com a igreja, assim por diante, né? Então não é porque que eles bebem, não, é porque tem lá na igreja lá bastante comunhão, bastante ceia, assim por diante, né? E antes de ocuparem então o Vaticano, os papas, eles residiam, rapaz, eles viviam no palácio, né? Num palácio de Latrão, lá em Roma mesmo tem o Palácio de Latrão. Eles viviam lá, né? Até e mudou em 1309, então eles mudaram e passaram a comandar a igreja, então, né? Roma. Então se fundiram e passaram a comandar a igreja, então, e a partir daí, então, a partir de Avignon na França, então, que eles começaram, então, até 1377, eles comandaram ali, né, começaram a comandar a igreja a partir dali, então, mas depois, e entre todo esse período, então, foi 7 papados, rapaz, 7 papados nesse período que governaram então a igreja ali a partir então dali de Avignon da França. E, então o que aconteceu? Acabou então o governo acabou o governo episcopal passou então para a Roma e voltou para Roma novamente, certo? E a partir daí então, né, a partir daí então, no palácio foi destruído, rapaz. Esse palácio foi destruído por um incêndio. Olha que dó, rapaz. Foi destruído por um incêndio, né? E então acabou então mudando então para o Vaticano, né? E no Vaticano então acabou ficando a sede da igreja. A sede da igreja então acabou mudando para o Vaticano, certo? E a guarda suíça, rapaz, olha que engraçado. A guarda suíça, então, são os que protegem então o Papa, né? São a guarda suíça lá que tem lá, então, nesse país. A guarda suíça, então, foi fundado em 1506 por Júlio II, 1506. O que acontece? Que se você quiser trabalhar na guarda suíça, se quiser, né, trabalhar nessa guarda suíça aí, o currículo vai lá, escreve aí no papel o que você precisa ser. Primeiramente, né, precisa ser homem, né? Precisa ser homem, certo? E depois, então, tem que ser homem, tem que ser católico, né? Tem que ser católico, por exemplo, tem que ser homem, tem que ser solteiro, né? 1,74 m, no mínimo 1,74 m de altura. E 19 a 30 anos de idade, certo? Então marca aí, tem que ser homem, tem que ser católico, solteiro, né? 1,74 m de altura e tem que estar assim entre 19 a 30 anos de idade. Você pode então trabalhar na guarda suíça, certo? E outra coisa, outro detalhe engraçado, pessoal, que lá, né, é o paraíso dos batedores de carteira. A criminalidade lá é grande a respeito disso. Parece que é por causa do turismo, né, por causa de muitas coisas mais. Então é considerada a cidade então com maior índice de criminalidade, infelizmente, rapaz, é 0,5 mil crimes, né, por habitantes ao ano. Uma pena, rapaz, um lugar, né, que tem bastante turismo, né, e tem criminalidade, tem outras coisas também a mais. Não é um paraíso não, rapaz, não é um paraíso entre aspas, lá também tem criminalidade, uma pena, né? Outro detalhe então importante, outro detalhe legal que nós temos então nesse país, rapaz, nesse país que né, que tem várias peculiaridades. Entre elas, você entra no caixa eletrônico, por exemplo, entra lá no caixa eletrônica lá, tem lá um ditado lá, tem lá uma frase escrito, eu vou tentar ler para vocês lá onde está escrito, certo? É mais ou menos assim, ó, inserito isidelam coeso, ó, inserito isidelam coeso, ut faciundam cognosa rationem. Olha só, inserito sidelam coeso ut faciundam cognosa rationem. Tive que ler aqui no monitor para vocês verem que frase. Se você vai falar isso aí perto de uma pessoa, você leva um tapa na orelha. Это был вызов, ё-моё.
Vão pensar que estão xingando, que estão blasfemando, que estão fazendo arte, estão fazendo alguma coisa. Você leva um tapa na orelha da sua mãe, rapaz. Mas isso simplesmente está dizendo assim, ó. E não se assuste, não se assuste se você escutar isso, você vê escrito isso lá nos caixas eletrônicas. É simplesmente mandando você inserir o cartão. É simplesmente isso. Insira o cartão, mas é o único país então que tem escrito, né? No caixa eletrônico inscrito em latim, na linguagem latim, rapaz. É simplesmente isso. Só tá mandando você inserir o cartão. Nada mais, nada menos do que isso, certo? E outro detalhe legal, né? O museu, então, abriga maiores coleções do mundo, rapaz. Na arte, então, do mundo, arte contemporânea, né? Renascentista, assim por diante. E lá está, então, a maior acervo, né? No museu, então, nesse museu que abriga, então, cerca, então, de 70 mil obras, né? E apenas 20 mil então que está aberta ao público, que está lá, que você pode ver. 50 mil está todo escondido, mas lá tá lá o público aberto lá para você poder ver, certo? E entre elas, rapaz, entre elas está então o teto, né, da Capela Sistina, o teto da Capela Sistina, que é entre as pinturas mais então famosas, mais admiradas pelos turistas, pelo povo, então está ali então o teto da Capela Sistina. E falar na Capela Sistina, rapaz, certo? Um lugar então que ocorre então eleições, digamos assim que seja o Senado, alguma coisa assim, que corre eleições para o papado, para o Papa então, né? E uma das curiosidades que, rapaz, que Michelangelo então, ele era escultor, certo? E foi chamado para fazer as pinturas, assim por diante, no teto, nessa capela, assim por diante, rapaz, ele não quis porque ele era escultor, mas depois ele pensou e no fim ele acabou então cedendo e acabou então fazendo essas obras de artes lindíssimas que tem então na Capela Sistina. E para terminar então o vídeo, para não ficar muito longo, rapaz, né? Não existe então aeroportos, não existe aeroportos no Vaticano, existe apenas um heliponto e existe também apenas uma ferrovia. E essa ferrovia então de Bitola Padão que conecta então a cidade de Roma, né? Que conecta então a cidade, uma rede na Itália, e vai também para a estação né, da igreja então de São Pedro. Espero que tenha ajudado vocês então nesses detalhes, nesses detalhes. Espero que tenha ajudado vocês, que tenham bastante curiosidades. E quando vocês então for fazer algum turismo, alguma coisa, vocês já vão estar sabendo de bastante coisas. Espero ter ajudado. E eu então, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, dá like, dá joinha, se interage, se inscreva no meu canal. E eu declaro esse vídeo encerrado em questão de 3, 2, 1... Bye.